Rapaziada, fui pego pelo trecho, pelo título, Arias e Almada. Existe o plano B do Palmeiras para esses jogadores? Tô bem curioso para saber quem é o plano B de Arias e Almada. Vamos lá, rapaziada. O vídeo tende a fazer sentido. Eu quero começar com esse comentário aqui pra puxar o gancho de plano A e plano B. Se a diretoria do Palmeiras tem ou não tem, que eu acho que é isso que a gente, é nessas situações que O cara comentou aqui, ó, nenhum desses youtubers sabe de nada. Fica dando notícia em primeira mão, já que vem de outros jornalistas. Ou fica no achismo. a gente enxerga profissionalismo, né? O amigo aqui faz uma crítica sobre o tiozão que foi pauta lá no nosso grupo, e eu o defendi e ao mesmo tempo não faria as mesmas coisas que o tiozão escolheu fazer. Mas por que eu defendi ele? Por que isso aqui não faz sentido pra mim? Porque primeiro, né, o jornalista então ele pode errar à vontade, criar um monte de especulação, porque ele é jornalista, então ele pode criar um monte de especulação, grande maioria das vezes erra, a maior parte delas, e Exatamente, concordo. Agora, mas não é porque o jornalista faz que os youtubers também deviam fazer, né, Fernando? Pelo amor de Deus, né, velho? É porque todo mundo agora vai virar vadia de empresário? tá tudo tranquilo. Esses mesmos jornalistas que já estão criando, prestem atenção, uma narrativa de o Palmeiras esperou por Andrés sair mais barato. Saiu mais barato, mas é importante lembrar que o rival ganhou 2 títulos e o Flamengo ganhou 2. Então, assim, ter o Andrés no time que teve, também pode ter atrapalhado os planos do Palmeiras, porque quando perdeu o Richard Rios, se você já tem o Andrés, acho que era melhor, não era não? Então, assim, há muita narrativa. Vocês acreditam? Eu acho fofo. Cute, ó. Acho fofo que vocês acreditam no Andrés Pereira de 8, velho. Eu fico maravilhado com isso, velho. Mas beleza. Né? Dentro dessa imprensa também, do meio jornalístico. Deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal. Seja membro aí, não. Eu tô liso, Fernando. Tô liso. Já me inscrevi no canal já. Que eu não vou dar moral aqui falar o nome de qual jornalista falou isso, mas vocês vão saber. Porque assim, só aqui no canal, em live, nós temos o triplo de audiência desse jornalista e ele nunca dá moral pra gente. Por que a gente vai ficar dando moral? Agora, por quê? Porque são os mesmos que querem ficar bem com a diretoria do Palmeiras. A verdade que a gente precisa debater é que o Palmeiras precisa de plano A, plano B e às vezes até plano C. Então hoje eu fico vendo Com certeza, vai frente. como tá funcionando essa questão do Arias e do Almada. Parece que só existem esses dois jogadores no futebol, né? E no Palmeiras é quase sempre assim. Não tem um plano B decente. Eu sempre falei pra vocês, rapaziada, Arias e Almada é difícil. Ó, do Almada, eu não acho que ele queira voltar pra América do Sul. E eu acho que é muito cedo pro Arias voltar. Exemplo, se você vai contratar amanhã um jogador como o Tati Castelhanos, pô, olha pro Talisca. É um plano B, certo? Você vai contratar o Nino, olha pro... Eu concordo com o Fernando. O Talisca, apesar que eu acho o Talisca, ele é mais 10, né? Mais 10 do que 9, como é o Tati Castelhanos. Vou deixar passar. Não é esdrúxulo. Barbosa do Botafogo, ou então, no meu ponto de vista, Roger e plano B, certo? Você vai contratar o Nino, olha pro Barbosa do Botafogo, ou então... Aí tu pegou pesado, vai. Aí forçou a amizade, Fernandão. Nino, aí você vai pro Barbosa, aí tu forçou. Aí deu uma pegada. Então, no meu ponto de vista, Roger Ibanes, primeiro, plano A. Plano B, Nino. Plano C, Barbosa. E por que a diretoria do Palmeiras não... Ele começou bem, Ibanes, Nino, aí Barbosa. Aí ele começou bem, mas terminou mal. Não faz isso? Por que não é cobrada por isso? Parece assim, se não vier o Almada e não vier o Arias, está perdido, né? Nossa, não temos jogadores no mercado. E eu acho que um clube grande, ele precisa olhar para suas lacunas, olhar para os seus problemas e querer resolver. E quando você quer resolver, e quando o mercado sabe que você tem esses problemas, ele vai dificultar também. Ou seja, vai cobrar mais caro, vai fazer com que essa negociação se arraste até o final da janela para você ficar preso nela. Por isso que tem que ter o plano B e plano C e ser cobrado por isso. O Palmeiras precisa resolver esses pequenos problemas que tem no elenco para não ter desculpinha lá na frente. Então eu acredito, e o vídeo que eu soltei sobre o tiozão vamos em conjunto cobrar que o Palmeiras seja mais forte, porque até agora a gente definiu 2 saídas, vai. O Mikael e parece que o Facundo. E o Palmeiras não pode ficar mais forte com 2 saídas. Mesmo que há os acréscimos da categoria de base, ou seja, jogadores que na teoria são até melhores do que esses citados, mas lá na frente, se esses jogadores não performar, que foi o que o próprio técnico falou na última coletiva de imprensa, com muitas piscadinhas pra jornalista, não parava de piscar, falando que hoje tá sendo elogiado o Luiz Pacheco, amanhã ele será cobrado por título. E é assim mesmo. E aí o clube tem que ter o time de saber, esse jogador vai conseguir segurar a pressão caso não entregue título, porque é a primeira desculpa que o técnico usa. Então o Palmeiras precisa, sim, se desfazer de jogadores que não deram certo, e aí, cara, você não pode se desfazer do Facundo e esperar que o Eduardo te entregue tudo que o Facundo não entregou. Ele pode entregar, eu acho que ele tem condição técnica, e o Sorriso também, de entregar exatamente o que o Facundo não entregou. Porque o Riquelme na primeira jogada, ele já deu uma balançada de corpo e passou do jogador, coisa que o Sousa até agora não fez no Palmeiras. Não é tipo, não fez no último jogo, ele até agora não fez. Eu não lembro o Facundo Torres dar um drible assim, igual o Riquelme fez. Então, se o quesito for drible, quebrar linhas, tem jogadores na base que fazem melhor do que o que a gente pagou no Sousa e no Facundo. E veja, se a gente não vai... Eu não acho o Sousa muito perfil de quebrador de linha, não, entendeu? O Sousa é muito mais um atacante que verticaliza a jogada. Pega pra esquerda e verticaliza, infiltra. Eu não acho o Sousa um quebrador de linha, entendeu?
no Arias, se o Palmeiras que trouxe Sousa e Facundo, eu acredito que o Palmeiras entende do que é plano B, porque não é possível que esses jogadores estão no plano A. Entenderam? O Facundo, rapaziada, não deu certo, mas eu acho que é muito por causa do Abel Ferreira, velho. Eu gosto do Facundo Torres, né? Esse bagre todo, não. É porque ele pegou fama de bagre no Palmeiras. Mas o Facundo Torres, eu acho um bom jogador. Eu acho que atrapalhou muito ele, o Estevão na direita, na posição favorita dele. Eu passo o pano, o Facundo Torres. Então, quando a gente olha pra Almada e Arias, eles sim qualificam, só que o problema é que a gente mora numa situação de Almada, Arias e Nino vão fechar com o Palmeiras. E aí, lógico, se esses 3 jogadores fecham com o Palmeiras passa a ser de novo o melhor elenco do Brasil pra bater de frente com o Flamengo próximo disso. O problema é quando a realidade vai batendo na porta. Não chega esses jogadores, não chega ninguém. E aí a gente tem o retrato dos 700 milhões que vai ser tacado na cara do Abel o tempo inteiro. Porque ele falou a respeito do espaçamento, e o espaçamento eu só posso levar em consideração a partir do momento que você se desfaz de um jogador pra trazer outro. Aí faz sentido o que ele falou a respeito de espaçar. Jogar pra frente é a obrigação de pagar. Agora, quando esse jogador vai por empréstimo, como foi o Mikael, esses milhões estão voando, até que alguém gere o risco de falar, não, sim, ó, o Mikael vale o valor, como foi com o Bruno Tabata. No primeiro momento, ele foi pro Qatar, depois ele veio pro Internacional. Nesse trâmite, o dinheiro tá ali. O dinheiro que foi investido pelo Palmeiras tá ali. Sei que está pagando em prestações, e aí quando você joga, você vai amortizar salário, etc. Só que você não pode ficar preso, né, a uma situação de que eu investi aqui e não tô repondo. E sim, se o Palmeiras empresta um jogador e repõe, ele aumenta a sua obrigação de cumprir, que é os pagamentos daquele próximo jogador. Então, o que o Abel falou a respeito de espaçar as dívidas do Palmeiras, soa antigestão, soa meio Corinthians, entendeu? Não, a gente... Como assim, antigestão? Quando ele fala espaçar, é parcelar. A gente não deve, a gente espaçou. Se isso é dito lá no rival, nossa, a imprensa, que o Corinthians tem muitas obrigações para pagar, a imprensa, se pega o ex-presidente do Corinthians Pichado fala isso... Mas, cara, é problema que o problema, mano, é que a rapaziada aqui, isso é um parcelamento, rapaziada. Ele fala espaçar, é tipo assim, ó, o Vitor Roque, o Palmeiras parcelou 4, 5 anos. Normal. O Flamengo, quando comprou o Pedro, foi 5 anos. Quando o Flamengo comprou o Perdigol, foi 5 anos. É normal. Vai falar, não, isso é um absurdo. Ele tá negando a dívida. Não, você só pode levar isso em consideração se as peças remanescentes ou até aquilo que você tá trazendo faz sentido com aquilo que você tá desfazendo porque você errou. Você não pode levar a sério que o Facundo veio pro Palmeiras, o que tem a formação do Penharol, foi pro Orlando City e veio pro Palmeiras. E ele vai ao Austin e a gente acertou no processo. Não, a gente errou. Se o jogador está retornando a uma liga mais fraca para um time muito mais fraco que o Palmeiras errou no processo. O Mikael pode até falar assim, não, agora eu jogo com o Messi, jogo com o Busquets, jogo com o Suárez. Para efeito de comparação somente individual ao Mikael, o Mikael evoluiu. Pô, você sai do Palmeiras e tá indo jogar com o Messi, sem cobrança. É possível ele falar, tô num país melhor, eu evoluí. Do ponto de vista esportivo, não. Ponto de vista de competição, não. No ponto de vista de marketing, sim. Um atleta que sai do Palmeiras hoje questionável e for jogar no Al Nassr com o Cristiano Ronaldo, do ponto de vista individual, ele pode falar assim, eu evoluí, tô ganhando mais, tô no mundo árabe, tô jogando com o Cristiano Ronaldo. Então Wesley sai do Corinthians e vai pro Al Nassr. É possível que o Wesley evoluiu. Peraí, pelo amor de Deus, velho. Vai jogar com um monte de homem bomba lá. Uma liga irrelevante, pelo amor de Deus. Possível. Do ponto de vista de marketing pessoal, do ponto de vista de evolução de carreira, não. Bolso pessoal, né? Bolso pessoal. Então, nós trazemos, ou estamos trazendo jogadores, e estamos emprestando jogadores, e estamos perdendo valor, o espaçamento que o Abel Ferreira falou é mais uma narrativa que ele cria. E ele acha ruim quando essas narrativas são desmontadas, debatidas por jornalista ou por qualquer um que coloca opinião, o próprio torcedor lá no X ou aqui, porque normalmente o torcedor ele vem responder essas narrativas. O questionamento é, eu só penso em John Arias e Almada, cadê o plano B, Palmeiras? O futebol brasileiro, o futebol sul-americano não é constituído só desses 2 jogadores. Eu até tava falando no nosso grupo de membros lá, que é gratuito, é só participar das lives no NOQD, lá tanto no X quanto na Twitch, que você tá participando. Eu tava conversando com o pessoal hoje. O Almada tem toda essa parada em torno dele, porque ele era o sucessor do Messi. Com 16 anos, imaginava que ele seria um novo Messi, pelo que ele jogava em categoria de base. O Almada sai do Independiente, vai jogar lá na MLS, veio pro Botafogo e está no Atlético de Madrid. Em que momento ele foi o Messi? Em que momento ele foi o Messi? O Arias hoje, foi o que o Amaro falou, o Arias hoje o Inestrosa pode ser o Arias de hoje. O Arias de hoje é algum jogador desconhecido que vai performar. Em que momento o Almada foi o Messi? Complicada essa comparação, mas por exemplo, o Messi destruiu na MLS, o Almada destruiu lá também. Não acho legal comparar, entendeu? Então veja, tá legal trazer o Arias pronto, legal, é o ideal inclusive. Mas por exemplo, o Inestrosa passou pelo Palmeiras, ele só não é tão tático quanto o Arias. É uma aposta injustificável o Palmeiras repatriar o Inestrosa num valor ok. Tô dando um exemplo do Inestrosa, mas pode ser outro jogador. Ou seja, existe e tem que ter um plano B. Esses jogadores, pra chegar onde chegaram, usaram da plataforma do futebol brasileiro. E existem outros aí que estão em Curitiba, em Atlético Paranaense, que devem aparecer nessa temporada. Ou então estão na Série B e vão aparecer. Ou já estão em clubes grandes aí, o Grêmio. Pode ser que algum jogador, enfim, justifique o seu investimento, como o Soteldo volte a jogar bola, o Pavon volte a jogar bola, o Renier, que foi repatriado nessa temporada, jogue bola, o Bernard, não sei.
Só que o que não dá pra fazer é ficar de braços cruzados, entrega, então, toda essa responsabilidade de performance pra base e depois dá desculpa de que não conquistou porque só o Palmeiras faz isso. O Palmeiras faz porque quer fazer, ninguém tá obrigando o Palmeiras a fazer. E outra, por Eu acho que acontece com o Palmeiras o pouco que acontece com o Flamengo. É difícil você contratar jogador que dá upgrade, cara. Que realmente melhora, entendeu? É difícil você contratar jogador que você contrata e melhora logo de cara. Eu acho que essa é a dificuldade. Por isso que o Palmeiras é Palmada, Arias. É difícil você contratar jogador hoje que você contrata e você sabe que melhora. Tipo o Marlon Freitas, né? fazer isso justamente é o que cobre erros e justamente uma folha salarial alta que o Palmeiras tem. É justamente por escolher isso. Eu tava tentando encaixar aqui a palavra justamente, mas é justamente por fazer o que faz que consegue errar como erra. Porque se não fizesse o que faz, não poderia errar. Ou então errando aumentaria sua dívida, ao invés de ser modelo de gestão, seria um modelo de não gestão. Certo? Então, galera, desculpa. Não dá pra fechar, ir pra fevereiro dá, ir pra março não dá, vai fechar a janela, não dá pra você ir falar assim, esse time do Palmeiras vai disputar uma final de Libertadores e vai ganhar. Tudo bem, pode ser que o Abel consiga gerar motivação, passa de fase, pega umas oitavas e que chegue na final e ganhe. Seria uma surpresa pra mim, não sei pra vocês, tá? Agora, um plano A, B e C é necessário pra um time do tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa seu like que ajuda o canal e participa da nossa live, que o primeiro bloco da live é debatendo exatamente o mercado da bola e essas situações. E mais uma vez, meus amigos, pra finalizar aqui, se você quiser jogar, você vai curtir o Super Mundial ou não. Que beleza, hein? Que beleza. É isso, rapaziada. Em relação ao plano A, B ou C, cara, eu entendo da onde o Fernando tá vindo, mas o problema é que, tipo assim, o Salazar é um nome que eu acho que o Palmeiras poderia tentar, do Braga. O Salazar. É um nome interessante pra 10, entendeu? Eu acho que tem nomes aí, mas é caro, entendeu? Hoje o Salazar tá valorizado no Braga. E cara, outra coisa. Eu conheço o Salazar. A torcida conhece? Às vezes o cara fica muito refém de nome. Pô, eu tenho aqui, eu posso esperar pelo Arias ou já contrato o Salazar? E se o Arias ficar disponível? Tamo junto.